Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou ontem as áreas inundadas do Acre. O presidente anunciou medidas de socorro ao estado, como a liberação de verbas para os municípios mais afetados e do de fundo de garantia para as famílias atingidas. A União também entregou mais 13.500 doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid. 10 cidades do Acre, incluindo a capital Rio Branco, estão em situação de calamidade pública. Desde a última semana, o estado sofre com as cheias dos rios e alagamentos, o que agravou os cenários das epidemias de dengue e Covid-19 já existentes. Mais de 130 mil pessoas foram afetadas até agora. O Acre está incluído no pacote anunciado esta semana, de 450 milhões de reais para estados e municípios enfrentarem os desastres naturais que estão acontecendo. Com maior intensidade também em vários municípios de Minas Gerais. Para os moradores dos locais mais afetados do Acre, além da liberação do Fundo de Garantia, foi anunciado hoje que a Caixa Econômica Federal vai suspender a cobrança do pagamento de várias linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. O novo presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, disse que dificilmente a PEC do auxílio emergencial será votada hoje. Segundo ele, a proposta do senador Márcio Bittar não será aprovada se ele não remover o item que elimina os pisos do orçamento, que devem ser gastos em saúde e educação. O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, além de outras 7 entidades nacionais de controle externo, repudiaram a proposta do senador Márcio Bittar do MDB do Acre. Lembram que a medida não respeita os limites da Constituição. O senador argumenta que os agentes públicos têm dificuldades para ajustar as contas, porque ficam amarrados aos gastos obrigatórios. E diz que a população deve ser soberana na escolha de como devem ser aplicados os recursos públicos. Para os presidentes dos tribunais de contas, a medida não serve para o ajuste de caixa do governo. Além disso, devem causar prejuízos ao SUS, Sistema Único de Saúde, justamente no momento de pandemia, além do ensino público do país. As negociações devem continuar. A taxa de juros do cartão de crédito teve a 4ª alta mensal seguida. Em média, os bancos cobram 329,3% ao ano em janeiro, fazendo com que a dívida aumente 4 vezes em um ano. O cheque especial também acelerou pelo 3º mês consecutivo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central. Esses percentuais são as médias de juros cobradas pelos bancos dos clientes que tomam dinheiro emprestado nas 2 modalidades, as mais caras do mercado. E nos destaques internacionais, o PIB argentino encolheu 10% em 2020, segundo a primeira estimativa oficial. O PIB, a soma de tudo que é produzido em um país, é o indicador da atividade econômica. Na lei de orçamento enviada ao Congresso em setembro, o governo tinha estimado uma queda do PIB de 12,1% em 2020. No ano, os piores meses foram abril e maio, quando houve uma quase paralisação geral das atividades pela estrita quarentena decretada no país. A partir do 3º trimestre, houve uma reabertura gradual da indústria e do comércio, embora tenham permanecido as restrições à circulação. De acordo com a estimativa mensal de atividade econômica, em dezembro passado, a economia do país cresceu 0,9% em relação a novembro, a 8ª melhora na comparação mês a mês. Há 5 meses da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados no ano passado e remarcados para 23 de julho deste ano, os organizadores do evento explicaram como será a passagem da tocha no país a partir do mês que vem. A competição deve custar mais de 81 bilhões de reais, com desafios extras em meio à pandemia.
Os espectadores poderão se alinhar ao longo do trajeto do revezamento que foi cancelado no ano passado, quando se decidiu adiar o evento devido à pandemia da Covid-19. Os espectadores poderão se alinhar ao longo do trajeto do revezamento, que foi cancelado no ano passado, quando se decidiu adiar o evento devido à pandemia da Covid-19. O revezamento da tocha será lançado em 25 de março, como previsto. A tocha vai partir de um local simbólico em Fukushima, destacando o papel de Tóquio 2020 como os Jogos Olímpicos de Reconstrução. A escolha da cidade lembra os 10 anos do terremoto seguido de tsunami que desencadearam o desastre nuclear de 2011 no nordeste do Japão. Os espectadores poderão ver a passagem da tocha, mas terão de usar máscara, evitar a multidão e se limitar a assistir aos trechos do percurso que ficam perto de casa. Os portadores da tocha poderão correr sem máscara desde que mantenham uma distância suficiente dos demais. Os corredores e o pessoal que participam do revezamento passarão por exames médicos precisos contra a Covid-19. Em 2015, o presidente da China prometeu erradicar a pobreza extrema até 2020 e declarou no ano passado que o objetivo foi alcançado. Uma estrada de redução da pobreza ajudou cerca de 100 milhões de chineses na província de Hunan. Mas há muitas diferenças entre cruzar uma linha determinada pelo governo e realmente ter uma condição melhor de vida. O governo chinês afirma ter tirado Liu e outros 100 milhões de habitantes da miséria. A família entrou oficialmente na categoria pobre em 2014, quando o presidente Xi Jinping estabeleceu uma estratégia de ajuda seletiva e enviou funcionários de porta em porta para avaliar as residências mais desfavorecidas. Nos anos seguintes, Liu recebeu um estímulo. Uma nova estrada que atravessa as colinas de Hunan e permite que ele transporte os produtos ao mercado na metade do tempo e facilita o acesso às cidades próximas. Com a construção da estrada, colhemos muitas laranjas, mas depois de alguns anos cortaram as laranjeiras e fizeram uma plantação de chá, o que reduziu bastante a renda dos agricultores. Liu e a família vivem de maneira modesta e passam frio na casa de madeira no inverno, quando a temperatura se aproxima de 0 grau. Mas para o governo, eles estão fora da linha da pobreza. Em 2015, Xi Jinping prometeu erradicar a pobreza extrema até 2020 e declarou no ano passado que o objetivo foi alcançado. As autoridades fixaram uma linha de pobreza baseada em cerca de $2,30 de renda por dia e ofereceram ajuda aos que não recebiam esta quantia. Segundo o Banco Mundial, para a China, nos últimos 40 anos, o crescimento econômico no país permitiu que mais de 800 milhões de chineses saíssem da pobreza extrema. Mas a realidade não é tão simples e os analistas advertem que o aumento da renda deixou a linha de pobreza da China obsoleta. Os esforços de combate à pobreza e as políticas sociais em geral precisam ser mais integrados, porque a família com renda diária mínima pode não ser mais oficialmente pobre, mas ainda pode precisar de ajuda. O Partido Comunista baseia sua legitimidade em um crescimento contínuo. Antes da data limite de 2020, os dirigentes do partido identificaram as residências pobres, distribuíram recursos e construíram infraestruturas como a estrada próxima à casa de Liu. A renda per capita das casas afetadas pela pobreza em Hunan subiu de 2.300 yuans para 12.200 yuans em 5 anos, de acordo com os dados oficiais. Mas por trás da campanha contra a pobreza, há pelo menos $1 trilhão em empréstimos durante 5 anos.
e os custos recaem cada vez mais sobre os governos locais. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.